Bom dia! Hoje o nosso dia será incrível, porque estamos começando com a oração. Mas se você, meu amigo, minha amiga, não puder estar iniciando o dia aqui conosco, não tem problema. No momento que você escolher ou puder ou estar disponível para a oração, sempre será um momento incrível. Porque quando você se dá esse presente de conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, com Maria, nossa mãe, é um momento sensacional na sua vida. Porque mesmo quando você não está tão bem, a oração pode lhe proporcionar isso. Agora, buscar na oração, apenas nos momentos de desespero, quando a gente não vê saída para aquele problema, para aquela adversidade, não te leva a nada. É como você tentar correr numa maratona sem nunca ter treinado. Por isso, cultive o hábito da oração todos os dias. Há necessidade de você criar essa intimidade com o Pai, com a mãe, com o nosso irmão e com os bons espíritos. É uma necessidade. Tenha certeza, sempre que você se coloca na oração de uma forma integral, de uma forma inteira, espontaneamente, num diálogo de filho para com o pai, de filho para com a mãe ou com o seu irmão maior, com certeza lhe trará muita paz de espírito. E vamos para a nossa primeira parte, do nosso dia, que é a reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E nós estamos estudando o capítulo 4, O capítulo 4, ele traz o seguinte título, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estamos no item 5, numa conversa entre Jesus e Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce de água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? João 3, de 1 a 12. Essa passagem é belíssima, Porque nós estamos falando, de uma pessoa culta, Nicodemos era um homem estudado, um homem culto,
senador, né? Como está escrito aqui. Nicodemos, senador dos judeus, né? Então ele era um homem culto, da elite, estudado, mas não compreendia Jesus. E além disso, ele era fariseu. E é importante nós entendermos o que vem ser fariseu. Os fariseus eram um grupo de religiosos muito cultos, mas eles brigavam muito para defender a ideia deles, né? Eles brigavam demais para defender a ideia deles. Hoje nós citamos, nós entendemos, né, fariseu como aquele que fala muito e pratica pouco, né? Tem muita teoria e pouca prática. Então, voltando aqui na indagação de Nicodemos, né, ele queria saber, né, como que um homem poderia renascer de novo. Mas antes, também há uma observação importante. Nicodemos viu, né, constatou através dos milagres de Jesus, né, que ele era da parte de Deus, porque ele viu muitas curas, ele foi vencido pelos milagres. Ele viu cegos voltarem a enxergar, paralíticos voltarem a andar, né? E viu então que Jesus realmente era diferente. E tanto que ele coloca aqui, né? Ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com o Senhor. Então, ele vê realmente o quanto que Jesus é diferente de todos os outros profetas que Nicodemos fazia ideia ou conhecia, né? Então, ele tinha certeza que Jesus era da parte de Deus. Agora, um homem culto, já idoso, teve muitas experiências, né? Fazer o questionamento que ele fez a Jesus, né? Como que um homem, né? Como que um homem já velho pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para renascer? Então, você vê que um homem culto, um homem idoso, mas teve uma postura nos seus questionamentos como de uma criança de 6 ou 7 anos, né? Ele tinha dificuldades de entender a vida espiritual. E Jesus fala que deve separar, né? Que ele deveria separar. O que vem da carne é carne e o que vem de espírito é espírito. São dois elementos que têm que nascer de novo. Somente é o espírito. A carne pouco importa. Nascer de novo é a vida que nós temos como espírito. Quando Jesus fala aqui também, né? Renascer da água. Se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, é citado muitas vezes no Evangelho a água, o renascer da água, porque a água foi a origem de toda a vida material, a vida biológica, né? E o renascer do espírito agora é o ser principal. O nosso assunto principal aqui, que Jesus trata, é o espírito, o ser principal. Renascer na nova carne, no novo corpo. Mas o espírito é o mesmo, que vem se evoluindo, reencarnando, e o corpo, num determinado tempo, ele morre e apodrece. E Nicodemos, você vê aqui no texto, né, que ele insiste em não entender Jesus, né? Ele insiste. Então Jesus fala que tem assunto que ele não podia falar, visto que se não entendia o assunto reencarnação, que era um assunto terreno, né? Como ele ia falar da vida espiritual? Então, Jesus fala, né? Fala de uma forma assim, como que eu vou te falar, né? Que é a última frase.
Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, né? Tá falando da reencarnação, coisas da terra. Como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Então, é uma passagem muito interessante para nós estarmos refletindo. E nós temos provas da reencarnação, né? Nós temos provas, quantas crianças, né, que nascem com uma sabedoria extrema, que naquela idade, 2 anos, 3 anos, ela não poderia ter tido aquele desenvolvimento, seja na área de música, de arte, de ciências, mas ele nasce com um conhecimento muito alto, que ele só pode ter trazido de outras experiências, né? De outras vidas. Agora, sem a reencarnação, você precisa entender que nós teríamos uma injustiça divina em toda parte. Porque um nasce rico e o outro miserável? Por que um filho nasce inteligente e o outro com deficiência mental? Por que uma pessoa nasce saudável e a outra já nasce com uma doença pré-existente muito grave? Se a gente não acreditar na reencarnação, existe injustiça. Agora, se você não acredita em reencarnação, é um direito seu. Logicamente, é um direito seu de não acreditar na reencarnação. Mas como é que você justificaria todas essas situações que eu acabei de falar? Um rico e outro miserável, um saudável e outro doente. Então, um teve sorte e o outro teve azar. É inconcebível a vida sem a reencarnação. Então, nós não podemos dizer também que tudo isso é um mistério. Como um mistério? Um sofre e outro tem uma vida menos sofrida, né? Então, como que você explicaria isso se você não acreditar na reencarnação? Mas tem uma frase célebre, né, que explica muitíssimo bem a reencarnação. Estamos hoje onde nos colocamos ontem. E vamos estar amanhã onde nos colocamos hoje. Então, por isso que eu sempre falo e repito com muita crença, né? Nós devemos estar sempre atentos em nós para que nós possamos ser, nem que seja um pouquinho melhor do que ontem. E amanhã que nós sejamos um pouquinho melhor do que hoje. Vai valer a pena. Vai valer a pena nós vencermos os nossos vícios e as nossas mazelas. E agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu te convido a acalmar sua mente, a estar agora no aqui, no presente, para a nossa oração. Porque nós estamos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso irmão e com Maria, nossa mãe. E com certeza os bons espíritos já estão aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo, nos inspirando. E nesse momento você deve colocar para fora todas as suas dores. Fale de tudo que você está passando. Fale das suas dores, por mais penosas que sejam ou por mais íntimas que elas forem. Fale com Deus, fale com nossa mãe, fale com Jesus. E também não se esqueça de agradecer. A gente tem um momento de pedir. Vamos pedir orientação, vamos pedir que a nossa dor diminua, que o nosso sofrimento seja amenizado, mas também nós não podemos esquecer de agradecer. Agradecer por poder estar aqui, de agradecer por poder estarmos falando, conversando, dialogando, ouvindo, enxergando. Isso é maravilhoso. Nós temos que manifestar a nossa gratidão constantemente. Obrigada a Deus
por eu poder ouvir. Obrigada a Deus por eu ter acordado. Obrigada a Deus por tudo que eu estou passando, porque eu sei que estou passando por esses momentos de dores, mas eu estou aprendendo alguma coisa e sei que o Senhor está me auxiliando, está me promovendo uma saúde. Mesmo que seja mais para frente, mesmo que seja mais além. Agradeça então, agradeça o seu momento. Eu agradeço a sua presença, a sua participação, de você estar aqui compartilhando este momento conosco. Mas, se você ainda tem muita coisa a pensar, a refletir, a meditar, continue mais alguns minutos na sua conversa com Deus, no seu diálogo com Jesus. Fica mais um tempo no seu íntimo, conversando com eles. Eles estarão te ouvindo. E os bons espíritos também estão conosco e vão permanecer conosco. Não se esqueça de convidar seu amigo, sua amiga, que você considera que está passando por um momento difícil ou que precisa praticar a oração. Também lembre-se daqueles que não pode participar, mas que está necessitado de oração, de prece. Coloque o nome dele e nós estaremos incluindo-o na lista das pessoas que necessitam de oração. Amanhã nós nos encontramos às 7h07. Eu vou ficar te aguardando. E mais um lembrete, esse momento pode se transformar no seu evangelho do lar. Convida os seus filhos, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seu amigo e façam desse momento o evangelho no lar. Depois que vocês ouvirem, assistirem, daí vocês trocam ideias sobre o assunto e fazem uma oração em conjunto. Eu agradeço demais a sua participação. Foi agradável demais ter a sua companhia. E fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração. E não se esqueça, orar é a única maneira de você estar sempre bem. Até mais!